Show de notícias. O Ficha Limpa da Informação. 7h30, a Rádio Difusora de Assis, mantendo o seu DNA jornalístico e de prestação de serviços, abre espaço nestas eleições 2018 para os candidatos a deputado estadual e federal pela cidade de Assis, para uma série de entrevistas. Hoje, recebemos aqui no estúdio, para uma entrevista de 40 minutos, o candidato Dr. Luiz Fernando Quinteiro de Souza. É casado, é professor de ensino superior, nascido em 14 de abril de 1959 em Assis. É candidato a deputado estadual pelo PHS, o Partido Humanista da Solidariedade. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo pela Rádio Difusora AM 1140, pelo difusoraassis.com.br e depois será disponibilizada em vídeo na íntegra nas redes sociais da Rádio Difusora. Bom dia, candidato, bem-vindo, obrigado pela presença. Bom dia, Luiz Otávio, bom dia, Jerônimo, bom dia, Fernando Agon, Sidney e toda a equipe da Rádio Difusora. Como é que o senhor define a sua trajetória política, candidato? O Luiz Otávio, a minha trajetória política, eu nunca estive na política verdadeiramente. Nós sempre estivemos na administração pública por meio de concurso público. Mas a nossa vida, ela é voltada integralmente para a política. Nós que vivemos em sociedade organizada, precisamos estar na política. Nós temos que gostar de política. Não essa política que, infelizmente, hoje está sendo praticada no Brasil. Mas quando nós nos reunimos com um grupo de pessoas para efetivamente discutir algum assunto de interesse da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso país, já nós estamos fazendo política. Nós precisamos disso. E foi por conta desse conceito que eu tenho de política que eu administrei a segurança pública em todas as regiões onde eu trabalhei por quase 36 anos. E foi dessa maneira que nós sempre trabalhamos, ou seja, ouvindo pessoas, interagindo com as pessoas, fazendo verdadeiramente a política como a arte de discutir o bem comum. E foi dessa maneira que eu fui me aproximando da política. Nunca estive nela, mas sempre tive interesse por ela. Aí que culminou, inclusive, com a minha candidatura a prefeito há 2 anos. O senhor foi delegado seccional em várias cidades, inclusive aqui em Assis, e o senhor implantou o Tolerância Zero em matéria de segurança. Como é que foi essa definição sua? Veja, o gestor público ele tem que estar preparado para resolver problemas que vão surgindo conforme o desenrolar dos tempos. E foi dessa maneira que nós encontramos em Assis, há mais ou menos 9 anos, uma cidade num caos relativo, a população com muito medo da criminalidade que estava em alta, e aí foi quando eu fui convidado a retornar para a minha cidade, embora eu nunca deixei a minha cidade, mas eu trabalhava em cidades próximas. Foi quando nós voltamos para cá e, a convite da administração superior, nós assumimos a delegacia seccional e implantamos aqui o programa de restabelecimento da ordem e da segurança pública por conta de toda aquela baderna que estava acontecendo na cidade, sons em carros automotivos em altos volumes, perturbando a paz, a tranquilidade de todo mundo, a criminalidade tomando conta. Naquela ocasião, inclusive, o comércio chegou a se fechar em protesto à criminalidade, e foi quando então nós, juntamente com uma equipe comprometida, porque nenhum gestor público faz nada sozinho, ele tem que ter uma equipe eficaz e comprometida, nós decidimos elaborar aquele programa que a própria mídia local a denominou de Tolerância Zero, e foram muito felizes nisso porque deu um resultado muito satisfatório. Nós resgatamos o controle da criminalidade na cidade de Assis e região e devolvemos a paz e a tranquilidade a todos os munícipes, a toda a população. Foi isso que efetivamente contribuiu, inclusive, para que eu tivesse nas últimas eleições uma significativa expressão de votos, em torno de 11 mil votos. Dr. Luiz Fernando Quinteiro, candidato a deputado estadual pelo PHS, o Partido Humanista da Solidariedade. O senhor já foi filiado a outros partidos ou não? Eu passei rapidamente pelo PSDB, praticamente não posso nem dizer que eu pertencia a ele, e logo na sequência eu fui convidado para entrar no Partido Humanista da Solidariedade, onde eu me encontro até hoje, e foi inclusive nesse partido que nós disputamos as eleições municipais há 2 anos.
Doutor Quinteiro, sobre suas estratégias, como são e se existem alianças partidárias na nossa região, além de Assis. Veja, as nossas estratégias é trabalhar em benefício da população. Eu, na minha vida pública, com 36 anos, eu sempre trabalhei em benefício da população. Claro, na área da segurança pública naquela ocasião. Mas as nossas estratégias são, efetivamente, ouvir a população no que ela for preciso. Os seus anseios devem ser atendidos pela classe política brasileira. A democracia representativa que nós temos, que nós vivemos, ela é efetivamente para bem representar a população. De prefeito a vereador, a presidente da República, todos nós, quando nos propomos a ocupar um cargo eletivo, nós temos que estar preparados para servir o público. Somos servidores públicos e é em razão disso que eu sempre fiz isso na segurança pública com muito sucesso e em sendo eleito deputado estadual, é dessa maneira que nós vamos trabalhar em benefício da população. Por que o desejo de disputar essa eleição, doutor Quinteiro? Esse desejo nunca foi natural da minha pessoa. Na realidade, você vai construindo isso ao longo de uma carreira. Eu fui por muitos anos delegado de polícia, sempre prestando serviço à população e nunca tinha esse desejo, nunca passou pela minha cabeça ocupar um dia, concorrer a uma eleição municipal, estadual que fosse. E no transcorrer da minha jornada, sempre atuando com muita responsabilidade, com muito comprometimento, e reafirmo aqui, por todos os lugares onde eu trabalhei, não foram poucos, sempre primamos a qualidade de atendimento à população, que a população é o objetivo comum de todos que trabalham numa administração pública, servir a população da melhor maneira possível. E isso naturalmente foi surgindo. Sempre enfrentei muitos desafios, porque na segurança pública é um desafio atrás do outro. Nós sempre conseguimos resolver e solucionar a grande maioria dos problemas que nos afligiam, sempre objetivando dar paz, tranquilidade à população. E isso naturalmente foi surgindo ao longo de toda essa minha carreira no Estado e também aliado à minha atividade educacional, porque eu sou professor universitário há mais de 15 anos. Isso foi fluindo naturalmente, as pessoas vendo a forma de você trabalhar, vendo a sua transparência nas ideias, transparências nos atos da gestão pública. Isso naturalmente eu ouvi de muitas e muitas pessoas que você poderia ser candidato a prefeito, e foi o que efetivamente aconteceu há 2 anos. De lá para cá, com a votação que nós tivemos, isso nos credenciou efetivamente para candidatar-se agora a deputado estadual. Como é que o senhor está vendo a sua campanha, se vai indo bem? O senhor como avalia as chances de se eleger deputado estadual? Olha, as minhas chances são reais, porque a receptividade está sendo excelente. Nós estamos encontrando em tudo aquilo que nós já conversamos com muitas pessoas, uma receptividade satisfatória para que isso aconteça. O meu partido, o Partido Humanista da Solidariedade, vai exigir do candidato uma votação não muito expressiva, comparando-se com outras candidaturas. O meu partido, com 35 mil votos, eu praticamente asseguro uma cadeira para bem representar Assis e região na Assembleia Legislativa, enquanto outros partidos, por serem maiores, certamente exigirão dos seus candidatos algo em torno de 50, 60 mil votos ou até mais. Então as minhas chances são reais. Se efetivamente a população entender que eu sou mais preparado para ocupar essa cadeira na Assembleia e representar a população, as minhas chances são reais por conta desse retrato que nós fizemos. A minha candidatura, não temos grandes coligações, só temos uma coligação no plano estadual. Todos os partidos, em todos os candidatos, é chapa praticamente pura. Nós não temos nenhum deputado que vai concorrer à reeleição. Então, de todos os candidatos, as minhas chances são bastante reais e esperamos que a população consiga fazer essa análise. São 7h39. Estamos conversando com o Dr. Luiz Fernando Quinteiro de Souza, candidato a deputado estadual pelo PHS. Eu gostaria que o senhor analisasse agora a situação da nossa região, a situação de Assis e do Vale Paranapanema. Qual a avaliação que o senhor faz sobre isso?
Veja, Luiz Otávio e ouvintes da Rádio Difusora, a situação do Brasil está danosa, a situação do Brasil não está fácil. Eu costumo dizer nas minhas palestras que o Brasil está com uma doença, mas a doença é curável. Nós temos condições de sarar o Brasil, tirar o Brasil dessa estagnação que ele se encontra. A situação de Assis também não é diferente, uma cidade de mais de 100 mil habitantes, com muitos problemas que a administração municipal certamente enfrenta, mas a gente tem que trabalhar de uma maneira a melhorar o serviço público, e melhorando o serviço público, certamente a população vai ter mais condições de ter uma condição melhor de vida. O nosso propósito, uma vez eleito, é trabalhar para que os órgãos públicos que prestam relevante serviço à população não desapareçam como vem se desaparecendo. Nós já perdemos ao longo dessa história de Assis muitos órgãos públicos significativos para a população. A população precisa ter paz, tranquilidade e serviço público pronto para atendê-la quando ela precisar. A carga tributária já é alta, nós sabemos disso. Então nós precisamos dar uma resposta rápida à população no que diz respeito a órgãos públicos. Nós não poderíamos jamais ter perdido a oncologia na nossa cidade. Isso foi um desastre para a população de Assis e região, que antes faziam os seus tratamentos de câncer no hospital regional, agora tem que ir para longas distâncias. Isso jamais nós poderíamos ter perdido. Mas faltou o quê? Uma representação política local. Porque todos aqueles que tiveram votos aqui na nossa região, eles praticamente nada fizeram. E é até uma boa pergunta, Luiz Otávio, a fazer para o eleitor. Quando algum candidato de fora vier pedir o seu voto, verifique o que ele fez. Verifique quem foi votado nas últimas eleições aqui, apoiados por muitas lideranças da cidade, apoiados por muitos vereadores da cidade, e verifica o que efetivamente eles fizeram. Qual foi o seu papel, senhor deputado, que o senhor teve voto em Assis, para não deixar a oncologia ir embora, para não deixar o posto fiscal ir embora. O posto fiscal de uma cidade de 100 mil habitantes, ele tem que estar presente ali para servir a população, e ele não estava. E poderíamos elencar aqui tantos outros órgãos importantes que foram embora. Então, a nossa situação que nós nos encontramos hoje é de perder tudo que nós já conquistamos ao longo dos anos. Porque aonde não tem uma representação política, tanto no plano federal quanto no estadual, nós vamos continuar perdendo realmente. Por conta do quê? Por conta da falta de representação. O prefeito nem sempre tem acesso ao governador, nem sempre tem acesso ao presidente da República. O deputado estadual tem acesso ao governador, o deputado federal tem acesso ao presidente da República, aos seus ministros. Então é isso que a população de Assis e região tem que entender. É por isso que eu estou lutando por uma vaga na Assembleia Legislativa para, assim que, num racionamento de serviços públicos, governo federal ou estadual, pleitear extinguir um serviço público, tem alguém lá para falar, não, isso não vai fazer com a nossa cidade, com a nossa região. Infelizmente, nós não temos esse representante. Estamos conversando com o doutor Luiz Fernando Quinteiro, candidato a deputado estadual pelo PHS. Voltaremos em instantes, agora às 7h43. 7h45, voltamos a conversar com o Dr. Luiz Fernando Quinteiro, ele é candidato a deputado estadual pelo PHS. A nossa próxima pergunta, Dr. Quinteiro, quais as áreas que precisam de mais atenção na nossa região, segundo o seu ponto de vista? Luiz Otávio, todo gestor público, qualquer que seja ele, de prefeito a vereador, a presidente da República, ele tem que cumprir a Constituição Federal. O artigo 6º da Constituição Federal é muito bem claro que a administração pública deve estar preparada e preocupada com os direitos sociais da população, no que diz respeito à saúde, segurança, entretenimento, enfim. Então nós temos que trabalhar dentro do artigo 6º da Constituição Federal. Isso é fundamental para qualquer gestor público. Claro que ele não vai resolver tudo, mas minimamente ele tem que estar preparado para atender essas demandas. Consequentemente, além do cumprimento que já está na própria lei constitucional, o gestor público, seja ele deputado, prefeito, qualquer um outro cargo público, ele tem que ouvir a população, ele tem que ver os anseios da população local. Ele tem que estar diretamente vinculado à população. Por isso que desde a campanha
a prefeita e agora para essa, os nossos meios de comunicação têm que estar à disposição da população para que ele efetivamente entre em contato. Nós temos que praticar hoje, pelas redes sociais que são permitido, o DDD, Democracia Direta Digital. Todo gestor público, e eu eleito como deputado estadual, praticarei isso. Nós temos que estar em contato permanente com a população. Isso é importante. E as redes sociais hoje facilitam muito isso. Vai ter uma votação importante em determinada área, você tem que efetivamente ouvir a sua população. Às vezes, coloque lá nas redes sociais o que efetivamente vai ser proposto e qual é a opinião da maioria da população. Isso tem que ser feito. Agora, as áreas que mais me preocupam efetivamente, o que é os anseios da nossa população de Assis e região hoje, é sobre o restabelecimento do serviço de oncologia. Nós não podemos ficar sem esse tratamento. Infelizmente aqui muitas pessoas são acometidas desse mal e precisam viajar hoje. Já saem de madrugada e voltam só no final da tarde. Isso nós temos que rever. Nós temos que trabalhar junto ao governo do Estado de São Paulo e principalmente junto ao governo federal para mudar a portaria 140 do Ministério da Saúde que define qual é a localização correta de um serviço de oncologia. Isso nós temos técnicos preparados aqui na região de Assis que podem contribuir com a classe política para pleitear isso junto ao governo federal e, consequentemente, com o amparo do governo estadual. Esse é uma das minhas batalhas que nós vamos efetivamente trabalhar. A educação, nós também pensamos muito, e isso é algo trivial, saúde, segurança e educação, nós precisamos, na educação, que volte o período integral nas escolas. O pai e a mãe estão trabalhando, mas tem que ter a tranquilidade de que o filho está numa escola período integral. Nós, quando fazíamos aí o ginásio, Luiz Otávio, nós fizemos isso, nós voltávamos no período da tarde para a escola. O pai e a mãe têm que ter tranquilidade para trabalhar, sabendo que o filho está na escola. O período integral, aprendendo, tomando conhecimento, informação. Isso é a maior riqueza de um ser humano. Ter informação e conhecimento de tudo que é preciso para formar a sua personalidade e amanhã torná-la uma pessoa apta para viver em sociedade de uma forma coerente e progressista. Nós temos que trabalhar nessa área. A segurança pública, que também qualquer deputado tem que trabalhar nessa área, saúde, educação e segurança pública, ela é vital. E veja que o governo do Estado de São Paulo enfraqueceu muito as polícias do Estado de São Paulo, inclusive a nossa aqui. A debandada de servidores públicos pela falta de condições de trabalho é muito grande. A população de Assis região, e eu digo isso, talvez eu estendo isso para todo o Estado, não está em condições de falar que tem uma segurança pública adequada. Um deputado aqui na região de Assis tem que primeiramente trabalhar para que se restabeleça, para que se preencha os cargos públicos que ficaram vagos em razão de aposentadorias e etc, etc. Nós temos que dar paz e tranquilidade à população para que ela possa cuidar da sua vida. E, consequentemente, aqui na nossa região, e eu posso dizer isso com muita propriedade, os nossos policiais civis e militares, pelo número de efetivo que tem, eles fazem milagre. Estão prestando um excelente serviço à população de Assis e região pelo número de efetivo que eles têm. E um outro absurdo na área de segurança pública que nós temos que rever é que, efetivamente, por uma decisão errada do governo do Estado, do governo passado, ele tirou um 190 da cidade. Isso é uma reclamação geral da população. Quem conhece segurança pública sabe que o 190 tem que voltar para a cidade. Tem que voltar para a cidade. Não pode ficar na sede das regionais, como no caso hoje a Presidente Prudente, até você, vítima de um crime, pedir um 190, explicar tudo o que está acontecendo. Aí quem está lá do outro lado tem que cumprir um protocolo, colhendo informações. Não, é melhor que o 190 esteja aqui na cidade. Sem dúvida. Ele estando aqui na cidade, falando o nome da pessoa, praticamente a polícia está ali em instantes. Isso tem que ser revisto e é uma das nossas bandeiras também. E, por último, nós temos que contribuir com o prefeito da cidade no que diz respeito a angariar fundos, né, angariar verbas públicas para investir na infraestrutura. Veja só essas chuvas que estão caindo na nossa região. Isso estraga com muita rapidez o asfalto. O prefeito tem que ter um respaldo maior do governo federal e do governo estadual para que ele efetivamente possa reparar, tenha um caixa reservado para reparar essas emergências, para evitar as ruas desburacadas como nós temos na cidade toda como um todo. E para
Outra área que eu tenho que efetivamente e não posso deixar de esquecer é a geração de emprego. Nós podemos falar depois? Sim, um pequeno intervalo. Agora são 7 horas e 51 minutos. Voltamos em instantes. Eleições. 7h53, doutor Luiz Fernando Quinteiro de Souza, candidato a deputado estadual pelo PHS. O senhor destacou as áreas principais aí da nossa região e agora a gente gostaria de saber quais os projetos que estariam dentro da sua visão estratégica para a região, inclusive geração de empregos, conforme o senhor destacou no bloco anterior. Luiz Otávio, com relação a projetos, nós temos que ver o que é, como já reafirmo, o que é emergencial numa região. Primeiro projeto que nós temos que trabalhar, buscando apoio dos órgãos públicos, governamentais, do governo federal, através dos deputados federais que são próximos e que também seguramente vão se eleger. Nós temos que, primeiramente, trabalhar para que esse serviço de oncologia volte para a nossa cidade. Não precisamos nem tirar da região de Ourinhos, porque foi um papel antiético pleitearmos a volta da oncologia de Ourinhos para Assis. Nós temos que brigar pelo nosso projeto de oncologia, um novo projeto de oncologia, basicamente modificando a portaria 140 do Ministério da Saúde, que eu já lhe disse anteriormente. Nós temos também que trabalhar para que a segurança pública preencha esses claros existentes nos cargos. Nós não temos como segurar, proteger uma população com um número pequeno de policiais civis e militares trabalhando na nossa cidade. A segurança pública é dever do Estado proporcionar, e nós temos que trabalhar. Se tivéssemos um deputado estadual aqui, a debandada de policiais civis, que é naturalmente sair por conta de aposentadorias, logo esses cargos seriam preenchidos novamente. A população tem que ser servida de segurança pública, e isso nós vamos trabalhar para isso. E reafirmo aqui o brilhante trabalho que as polícias já fazem, mesmo com um número pequeno de policiais trabalhando todos os dias na nossa cidade. Uma pauta que também eu tenho muito interesse é na realização de modificar, conseguir que os prefeitos consigam, através de recursos públicos que nós vamos trabalhar para que eles venham, ampliar os horários de creches das famílias. As pessoas, os pais estão trabalhando, a creche fecha mais cedo e o pai sai mais tarde do trabalho. Isso é um drama que nós enfrentamos até mesmo na campanha para prefeito aqui. As famílias têm que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. E aí as creches não se estendem os seus horários. Talvez por falta de gente, talvez por falta de recursos públicos. O deputado estadual tem o dever de efetivamente conseguir recursos para que esses horários se estendam. Horário estendendo, obviamente, que tem que pagar mais a esse servidor municipal e, consequentemente, também ampliar as vagas nas creches. Aí o pai sai do trabalho, por exemplo, 18 horas, 18h30 está pegando seu filho numa escola, numa creche. Isso é um trabalho que eu efetivamente como deputado eu vou fazer. E um projeto também que eu me preocupo muito é por conta da falta de emprego. Hoje todo candidato é assediado, pessoas pedem muita coisa, mas o que mais me assusta é o número de pessoas pedindo emprego. E a dignidade do ser humano, Luiz Otávio, só se completa quando ele tem salário no final do mês. Então o deputado estadual tem acesso a muitas empresas para efetivamente atrair novos investidores para a nossa região. Uma das formas que eu pretendo trabalhar como deputado, primeiramente é verificar junto ao BNDES, aí talvez com apoio do próprio governo federal, as linhas de crédito, as linhas de financiamento ou de crédito, para que o pequeno e médio empresário, investidor já estabelecido na cidade de Assis e região, ele possa expandir os seus negócios. O BNDES não pode ficar desfigurado como ele está hoje. Ele tem que atender toda a classe empresarial. Nós temos que torcer que o empresário vá bem. Quanto melhor for o empresário, mais ele vai crescer. Quanto mais ele crescer, ele vai dar mais emprego. As pessoas não precisam sair da cidade para procurar emprego em outros lugares. Então, quanto mais ele expandir o seu negócio, obviamente ele vai gerar mais emprego. Gerando emprego, o jovem e a pessoa que quer trabalhar não vai sair da cidade. Ele vai gastar o seu salário aqui na cidade. Consequentemente, vai gerar o desenvolvimento econômico necessário para Assis
para o desenvolvimento de Assis região. Isso é uma linha de trabalho que nós vamos também, já está no nosso plano de governo para efetivamente trabalhar nesse sentido. E tem mais, nós temos que mostrar o potencial de Assis e de todas as cidades circunvizinhas do nosso potencial. Podemos fazer o que o marketing chama de portfólio e mostrar o deputado estadual tem acesso a empresários, tem acesso a grandes empresas para atraí-los para a nossa cidade. Uma empresa alimentícia, uma empresa de motopeças, enfim, efetivamente nós temos condições disso. A nossa cidade está estagnada. Esse papel dá para se fazer muito bem. O não nós já temos de empresários que eventualmente não querem vir para a região. Mas se você mostrar o potencial de recursos naturais, recursos econômicos que nós temos na região, nós temos condições de efetivamente gerar mais emprego na cidade. Gerando mais emprego, obviamente que as pessoas vão gastar mais na cidade e certamente melhorará a condição de vida de todos nós. O senhor acha que seria possível, se eleito, apresentar de imediato assim 2 projetos e explicar de onde viriam os recursos para a implementação desses projetos? Olha, os projetos, uma vez analisados, estudados e vendo o que mais é o anseio da população, o deputado estadual tem o dever de viabilizar recursos para isso. Nós temos um governo estadual com uma imensidão de secretarias que existem muitas possibilidades de trazer esses recursos para cá. Nós temos que analisar cidades grandes da nossa região, veja lá quantos deputados federais eles têm, veja quantos deputados estaduais ele tem. Luiz Otávio, aquele ditado, quem não é visto não é lembrado, é real. Nós estamos esquecidos pelos governantes, porque nós não temos uma representação política. Então, os projetos são muitos, como eu já disse, e efetivamente, a partir do instante que você tiver num cargo eletivo, você tem que mostrar, você tem que ser conhecido como aquele deputado da região de Assis. Aquele deputado vai atrás, ele corre atrás. Nós temos regiões pujantes no estado, bem desenvolvidas, mas vai verificar quantos deputados tem lá, federal, estadual, São José do Rio Preto, por exemplo, Bauru, por exemplo, Sorocaba, porque nós temos que sair dessa estagnação. Assis tem que dar um salto de qualidade. E é juntamente com o representante na Assembleia Legislativa que nós podemos mostrar o potencial de Assis e região. Esse será o meu trabalho constante. Nós vamos mostrar para a capital, nós vamos mostrar para grandes centros que Assis tem um grande potencial, que nós podemos trazer investidores para cá, justamente para que eles gerem mais emprego para a cidade. Nós temos bons exemplos bem próximo daqui, não é distante daqui não, aonde o prefeito, como sendo um visionário, um empreendedor, ele foi atrás de grandes empresas e conseguiu trazer para a sua cidade, contou com a colaboração da Casa Legislativa, dos vereadores, que isentaram de tributos por determinados anos, e quando o município isenta uma empresa de tributos por X anos, ele não está perdendo dinheiro, ele está investindo, é diferente. E aí vai gerar emprego e, consequentemente, a população vai ter uma vida mais tranquila. A sua campanha aqui em Assis se concentra também em algumas cidades da região? A minha campanha, ela está basicamente na cidade de Assis e nos 12 municípios que o circundam. Fui delegado de polícia em praticamente todas elas, tenho uma receptividade muito grande em todas elas, trabalhei em quase todas elas como delegado de polícia, depois fui delegado seccional em 3 grandes regiões, Assis, Ourinhos e Marília. Então a minha campanha basicamente está sendo nesses municípios onde estão bem próximos de nós, felizmente. E a minha trajetória por todos esses lugares, quando eu fui delegado de polícia, foi muito bom, e eu estou tendo amigos em todos esses lugares que estão nos contribuindo, e inclusive estão me auxiliando na distribuição desse material, enfim, divulgando o meu nome, e por todos esses lugares, no passado eu já tinha ouvido que eu seria um bom deputado ou um bom candidato a prefeito. E isso aí está favorecendo-me bastante no sentido de ter o apoio de todas essas lideranças regionais, inclusive da cidade de Assis. Qual a estimativa de gastos financeiros para a campanha, doutor Quinteiro?
O deputado estadual pode gastar até R$1 milhão numa campanha, mas a nossa campanha é muito modesta, Luiz Otávio. Quem sou eu? Eu sou servidor público, trabalho no Estado, trabalhei 36 anos, sou professor universitário. Hoje, o nosso custo da campanha é contar com a amizade das pessoas, por onde eu passei, a receptividade está sendo excelente. Nós não temos recursos. Os recursos que virão, que estão vindo, é do fundo partidário, que também são pequenos, é irrisório, pelo menos para deputados iniciantes, falar que existe grandes recursos. Nós não temos esse dinheiro, nós temos vontade de trabalhar, nós estamos trabalhando trabalho de formiguinha, de contato, nós estamos dormindo 4, 5 horas por noite, trabalhando das 6 da manhã, aonde nos permite já entrar, fazer visitas e, consequentemente, vamos até tardes, horas da noite, porque nós temos que trabalhar, mostrar para que viemos e qual o nosso propósito. Qual o seu número de campanha? Qual o seu número como candidato a deputado estadual pelo PHS, doutor Quinteiro? O meu número é o 31007. 31007. 007. Isso, do Partido Humanista da Solidariedade. Tá aí, bonito número, né? Bem sugestivo. Bem sugestivo, né? 31007. O senhor tem site, rede social, tem comitê de campanha aqui em Assis? Não, nós não temos. A nossa campanha é muito humilde, muito pobrezinha. Então, nós temos o quê? Nós temos o contato com várias pessoas através das redes sociais. E aí eu poderia passar já o meu site, www.fernandoquinteiro.com.br. O Facebook é Fernando Quinteiro Assis. O Instagram, @Fernando Quinteiro, @_ Fernando Quinteiro. E o número do meu WhatsApp, que é 18 996167000. Aliás, esse telefone, 996167000, é o meu telefone particular. E você vai se recordar, e essa emissora contribuiu demais com o nosso trabalho na segurança pública. Eu ia comentar exatamente isso. Foi a primeira vez que nós presenciamos um fato desta natureza. O senhor, como delegado seccional de Assis, naquela ocasião, colocou o seu telefone celular à disposição de toda a população. Qualquer pessoa do povo podia ligar para o senhor. Sem dúvida, e vocês aqui, através dessa emissora, contribuíram muito com isso, porque vocês tinham aqui anotado, aqui no estúdio, as pessoas que eventualmente quisessem falar comigo, poderiam ligar no meu telefone, e diariamente vocês noticiavam o meu telefone. E por que tem que ser assim? Porque o gestor público, qualquer que seja ele é um servidor público, ele está à disposição da população. Todo candidato a cargo eletivo tem que ter essa conscientização, e infelizmente nem todos têm. Depois das eleições desaparece e não atende mais ninguém. Isso eu ouço na rua diariamente. Não, o gestor público, o concursado, ele já tem isso por dever, ponto final, ele sabe disso. Agora, o eleito pelo povo, ele é um representante do povo, ele é um servidor público. Ele tem que estar a serviço do público. Então ele tem que estar à disposição, sim, da população. As redes sociais hoje contribuem demais. E lá no programa Tolerância Zero, que nós criamos, nós efetivamente dávamos o meu telefone particular para que as pessoas me ligavam. E me ligavam mesmo, hein? Eu recebia em torno de umas 30 ligações por dia. Mas foi um dos melhores momentos de quando nós criamos o programa de Tolerância Zero, porque a população ligava sugerindo algo, criticando às vezes aquilo que nós poderíamos não estar enxergando que estaria correto, dando ideias, auxiliando a gente na gestão pública. A segurança pública, por exemplo, é dever do Estado, mas a população pode ajudar, e me ajudaram muito nesse sentido. Agora, Luiz Otávio, como deputado estadual, é a mesma coisa. O deputado estadual, ele vai estar à disposição da população, ele não pode esquecer de quem o conduziu a um cargo eletivo de deputado. Então eu tenho por hábito, como já fiz no passado, e agora já em toda a campanha, o meu telefone está à disposição. E não é telefone de escritório da minha casa, não, é o meu celular. Claro que se eventualmente eu não atender, alguém vai atender. Nós não deixamos de atender as pessoas. E talvez eu nem consiga resolver o problema que a pessoa quer, mas eu vou ter um contato. Isso é a verdadeira democracia representativa. Nós culturalmente temos que implantar isso. A população tem o direito de saber, de falar com o candidato. Ela tem esse acesso. E esse telefone meu, 996167000, eu já disponibilizei, é o meu particular,
e falo diariamente com muitas pessoas que me ligam e vem dando muito resultado. Como deputado, nós vamos mantê-lo para efetivamente a população ter um contato direto com o seu deputado estadual. 8h07. O senhor tem 3 minutos aí à sua disposição para mandar a sua mensagem aos eleitores de Assis. Eu gostaria simplesmente de pedir a ele que analise bem os candidatos que estão aí se propondo a cargos eletivos, aqui para a região de Assis e seu entorno. Cuidado, muito cuidado com esses deputados de fora que estão vindo aqui pedir o nosso voto, pedindo o voto da população. Verifique o que efetivamente ele já fez pela nossa cidade. E essa análise tem que ser feita. Quando um líder da cidade vem te pedir um voto para alguém que você desconhece, o que ele já fez pela nossa cidade? Isso é importante saber. Nós não podemos eleger pessoas que não vão desaparecer, ou então que vão vir de quando em quando aqui, deixar uma ambulância, deixar uma emenda parlamentar de 200, 300 mil reais e falar que fez muito por Assis. Povo de Assis e região, nós precisamos eleger o nosso deputado estadual que efetivamente tenha chances efetivas de vencer, para que ele traga milhões para cá. Um deputado federal e estadual, ele administra muito dinheiro, ele tem recursos de milhões. Não se iluda, nós não podemos aceitar essas migalhas. Até aceite essas migalhas, mas vamos preparar pessoas para votar em candidatos daqui da nossa região, que efetivamente tenha mais chance de se eleger. Eu acredito que eu posso ser o seu representante na Assembleia Legislativa por conta do meu partido, que exige apenas 35 mil votos. Com 35 mil votos, praticamente eu tenho uma cadeira assegurada para representar você, eleitor de Assis e região, na Assembleia Legislativa, depois de quase 30 anos que Assis já está sem um representante. Analise os candidatos, veja quantos votos eles precisam para se eleger, e isso, se ele próprio não te falar, obviamente que no site do TSE você já encontra essa resposta. Nós temos que estar preparados para isso. Verificamos também na cidade alguns adesivos de carros de candidatos de longe de fora. Respeitamos a posição de cada um, mas será que esse candidato de fora vai enxergar a cidade de Assis depois e a região? Essa preocupação nós temos que ter também. E eu também me comprometo aqui, Luiz Otávio, em vencendo as eleições, no dia seguinte eu estou na Prefeitura de Assis e nas demais prefeituras da região, independentemente de sigla partidária, independente de apoio ou não. Se nós vencemos a eleição, no dia seguinte nós esquecemos a eleição. Nós temos que trabalhar por Assis e região. Esquecemos política, no dia seguinte nós já estamos trabalhando, independente se o prefeito da cidade me ajudou ou não. Não importa a sigla partidária dele, não importa quem ele ajudou. Nós temos que nos unirmos depois e trabalhar com um único benefício: cuidar muito bem de Assis e de toda a região, justamente para que as cidades façam o quê? Desenvolvam-se, consigam recursos. Eu já fiz isso quando terminou a eleição para prefeito. Imediatamente eu liguei para o prefeito vencedor e desejei sucesso a ele na administração. Se o prefeito for bem, a cidade vai bem, independentemente de sigla partidária. E isso eu farei como deputado. Ganhando as eleições, no dia seguinte eu estou lá para efetivamente fazer com que unamos forças em benefício da nossa cidade. E por último, eu só gostaria de deixar uma breve mensagem aqui ao seu eleitor. Nós não podemos viver mais do jeito que nós estamos vivendo na cidade de Assis, sem condições de emprego para a população. O meu compromisso, como já disse aqui, é ir atrás de investidores para se estabelecerem na cidade de Assis. É ajudar os empresários da cidade a expandir os seus negócios através de linhas de crédito, preferencialmente do BNDES. E também, eu aos 18 anos de idade, eu tive que ir embora para São Paulo porque Assis não tinha emprego. Dos 12 aos 18 anos eu fui cobrador na cidade de Assis. Aos 18 anos eu tive que ir embora. Meu filho está prestes também a ir embora de Assis por falta de emprego. Eu gostaria muito de trabalhar como deputado pela nossa região para que efetivamente os jovens daqui consigam emprego aqui, para que o pai e a mãe não fiquem longe dos seus filhos e, consequentemente, convivam de uma forma melhor aqui na nossa região. Isso eu vou trabalhar para que efetivamente a gente atinja esses benefícios. Agradeço o espaço concedido, Luiz Otávio. Muito obrigado, boa sorte. Amanhã encerraremos nossa série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal por Assis aqui na Rádio Difusora, no Show de Notícias. Amanhã será a vez da entrevista com Márcio Veterinário, candidato a deputado estadual pelo PP. Lembre-se, eleitor,
O voto numa democracia é uma conquista do povo e deve ser usado com critério e responsabilidade. Rádio Difusora de Assis, eleições 2018. Tenham todos um bom dia. Você acaba de ouvir o melhor do jornalismo. Com os fatos que são notícia na sua cidade, no seu estado, no país e no mundo. Show de notícias.